Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade, onde nós falamos sobre função modular. A primeira questão: esboce o gráfico das seguintes funções reais. Na letra A nós temos f de x igual ao módulo de menos 2x mais 4. Como a gente viu na aula de ontem, a gente faz o gráfico normal da função, no caso vou fazer o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4, sem um módulo, e logo em seguida a gente vai, a partir desse gráfico, refletir a sua parte negativa. Bem, essa função f de x igual a menos 2x mais 4, o gráfico dela é decrescente, porque o termo A é negativo, e ele corta o eixo y no 4, porque o termo B é 4. Dessa forma, então, eu vou calcular a sua raiz, igualando ela a zero, para a gente saber onde é que ela vai cortar, que o gráfico vai cortar o eixo x. Então, menos 2x mais 4 igual a zero. Vai ficar que menos 2x é igual a menos 4. Então, o x é menos 4 dividido para menos 2, logo x é 2. Bem, com isso, então, a raiz é 2 e nós vamos ter o gráfico a seguir. Está aí o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, o gráfico vai cortar o eixo y no 4 e vai cortar o eixo x no 2. Então, nós teríamos esse gráfico decrescente, como a gente pode visualizar. Só que esse gráfico decrescente, ele é o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4. O que eu quero é o gráfico do módulo disso. Então, se eu quero o gráfico do módulo dessa função, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou refletir a parte negativa. Então, nós temos aqui a parte positiva continua, à esquerda do 2, e eu pego e faço a reflexão da parte negativa, simétrico em relação ao eixo x, e aí nós temos o gráfico da função em forma de V, como a gente pode visualizar na questão. No item B, eu quero o gráfico da função g de x igual ao módulo de x. Do mesmo jeito, eu faço o gráfico da função g de x igual a x e vou então logo em seguida refletir a parte negativa. Bem, o gráfico ele é crescente, porque o termo A é 1, seria 1x a primeira parcela, e ele corta o eixo y na origem. Por quê? Porque a raiz dessa função é zero também. Se ele corta o eixo y na origem, então nós temos que ele vai cortar o eixo x também na origem. Então nós temos um gráfico como esse aqui ao lado. Ó. Você teria um gráfico crescente cortando o eixo x e o eixo y, lógico, né, na origem. Bem, essa parte aí, à esquerda do eixo y, é a parte negativa. A gente vai ter que refletir essa parte negativa. E reflete como, então? É só então a gente pegar, rebater ela em relação ao eixo x. Então, nós vamos ter aqui, mantém, né, permanece a parte positiva, e refletindo a parte negativa, a gente chega ao gráfico como pode ser visualizado nessa questão. No item C, eu tenho o gráfico da função h de x igual ao módulo de x menos 1. Então, como a gente já se acostumou, eu faço o gráfico da função h de x igual a x menos 1, sem um módulo, e logo em seguida eu vou fazer a reflexão então desse gráfico em torno do eixo x. Bem, o gráfico ele é crescente, porque o termo A é positivo, e ele corta o eixo y no menos 1, porque o termo B é menos 1. A sua raiz é só pegar e igualar ele a zero, para a gente obter então que a raiz é 1. Com isso, então, esse gráfico vai cortar o eixo x no 1. Nós temos então o gráfico ao lado, tem o plano cartesiano, já sei que ele corta o eixo y no menos 1, corta o eixo x no 1 e sei que é um gráfico crescente. Então seria esse pontilhado como a gente pode ver. Agora vamos lembrar, eu tenho que refletir esse gráfico em torno do eixo x. Por que refletir? Porque à esquerda do 1 o gráfico é negativo. E quando eu tenho uma função modular, nós não vamos obter valor negativo, ela vai ter sempre valor positivo. Então a gente primeiro faz a reflexão do menos 1, ele vai ser refletido para o 1. Então nós vamos ter essa parte negativa refletida, ela fica aqui decrescente, como a gente pôde observar, e mantém a parte que já era positiva. Portanto, aí está o gráfico da função do item C. No item D, eu tenho a função j de x igual ao módulo de menos 2x menos 4. Adotando a estratégia que a gente já conhece,
eu faço o gráfico da função j de x igual a menos 2x mais 4 e logo em seguida faço então a reflexão desse gráfico. Vamos lá então. Essa função é decrescente porque o termo a é menos 2, é negativo, e ela corta o eixo y no menos 4, que é o termo independente. A sua raiz pode ser obtida igualando a função a zero, então menos 2x menos 4 igual a zero, vai ficar menos 2x igual a 4, portanto, então, nós vamos ter que o x é 4 dividido para menos 2, que é menos 2. Se a raiz é menos 2, então ela vai cortar o eixo x no menos 2, e aí a gente pode montar o gráfico como a gente pode ver. Cortando o eixo y no menos 4, cortando o eixo x no menos 2, decrescente, como nós sabemos, o gráfico seria dessa forma que a gente está vendo. Bem, mas a gente observa que ele vai ter uma parte negativa. Se ele tem uma parte negativa, eu vou pegar essa parte negativa, que é a direita do menos 2, e vou fazer a reflexão. Refletindo então a parte negativa, o menos 4 é refletido para o 4, então mantém a parte que já era positiva, faz a reflexão do menos 4, que vai virar 4, porque nós sabemos que o módulo de menos 4 é 4, e aí você tem aqui a reflexão da parte que era negativa. Com isso, então, está feito o gráfico do item D. A segunda questão, esboce o gráfico das seguintes funções reais. Essa segunda questão ela é idêntica à primeira, só que nós vamos ter gráficos, funções diferentes aqui nesse item. No primeiro item, na primeira questão, quem estava dentro do módulo era sempre uma função do primeiro grau. Já nesse segundo item, dentro do módulo, estará sempre uma função do segundo grau. Independente do tipo de função que a gente tenha dentro do módulo, a estratégia para resolver é a mesma. É só a gente pegar, então, e fazer a reflexão do gráfico em sua parte negativa. Então, eu vou fazer o gráfico da função m de x igual a menos 2x ao quadrado mais 20x menos 50. Observe que eu eliminei o módulo. E em seguida, eu só faço a reflexão da parte negativa dele. Bem, o a é menos 2, é negativo. Então, a parábola que representa essa função tem concavidade para baixo. Além disso, o termo c é menos 50. Então, ela vai cortar o eixo y no menos 50. Eu vou calcular as raízes para saber onde é que ela corta o eixo x. Então, pegar a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar b, que é 20 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 50. 20 ao quadrado dá 400, menos e menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 50 dá 400. Isso quer dizer, então, que o delta é zero, que é o valor de 400 menos 400. Se o delta é zero, então peguemos aí a fórmula de Bhaskara e vamos então fazer a sua raiz única, né? Ou duas raízes iguais que ela vai ter, já que o delta é zero. Então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, logo é menos o b, que é 20, mais ou menos a raiz do delta, que é zero, sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então isso é menos 20, mais ou menos zero, sobre menos 4, que é 2 vezes menos 2. Esse mais ou menos zero não altera o resultado, então é só pegar menos 20 sobre menos 4, que é 5. Portanto, então, essa nossa função ela tem raiz única, ou duas raízes iguais, e são iguais a 5. Bem, vamos então fazer o gráfico. Pega aí o plano cartesiano. Eu sei que a parábola vai cortar o eixo y no menos 50. E como a raiz única é 5, ela vai tocar o eixo x no 5. Essa parábola tem concavidade para baixo, então a função seria desse jeito. O que é que eu devo observar? Isso que nós fizemos, esse tracejado, é o gráfico da função m de x igual a menos 2x ao quadrado mais 20x menos 50. A função que eu quero, pego o módulo disso. Se eu vou pegar o módulo disso, a parte negativa vai ser refletida, vai ficar positiva. Então, fazendo a reflexão do menos 50, vai ficar 50. E a parábola que tinha concavidade para baixo, na verdade, vai ficar com concavidade para cima, cortando o eixo y no 50 e tocando o eixo x no 5. Logo, este contínuo é o gráfico da função m de x
igual ao módulo de menos 2x ao quadrado mais 20x menos 50. No item B, eu trago a função g de x igual ao módulo de 2x ao quadrado menos 12x mais 18. Bem, do mesmo jeito que a gente já fez no anterior, eu faço o gráfico dessa função sem um módulo, depois eu só faço a reflexão do gráfico em torno do eixo x. Bem, como A é 2 e é positivo, essa parábola vai ter concavidade para cima. Além disso, como C é 18, então nós temos que ela vai cortar o eixo y no 18. Calculando as raízes, para a gente saber onde é que ela corta o eixo x, pega a fórmula de delta e vá substituindo. O b é menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 18. Menos 12 ao quadrado é 144. 4 vezes 2 vezes 18, isso dá também 144. De maneira então que o delta é zero. Bem, se o delta é zero, então nós vamos ter que ela só vai tocar o eixo x em um valor, e esse valor então vai ser a raiz única. Pega a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar x igual a menos o b, que é menos 12, mais ou menos a raiz do delta, que é zero, sobre 2 vezes o a, que é 2. Menos e menos dá mais, então x é igual a 12, mais ou menos zero, que é o valor da raiz quadrada de zero, sobre 2 vezes 2, que é 4. Esse mais ou menos zero não altera resultado, então vai ficar 12 dividido para 4, que é 3. Portanto, a raiz dessa função é 3. Assim, então, eu posso construir o gráfico. Eu tenho aí o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, eu sei que o gráfico vai cortar o eixo y no 18 e que vai tocar o eixo x, porque só tem uma raiz, no 3. Além disso, sei que a parábola tem concavidade para cima, então está aí o esboço dela. O que você observa? O gráfico da função, sem o módulo, ele fica todo acima do eixo x. Apenas toca o eixo x no 3. Isso quer dizer que ele não assume valor negativo. Se ele não assume valor negativo, então não há necessidade de fazer reflexão. O gráfico da função modular é o próprio gráfico que nós já tínhamos, que eu vou deixar então agora contínuo. Portanto, o gráfico da função g de x igual ao módulo de 2x ao quadrado menos 12x mais 18 é esse que a gente observa construído aí na questão. No item C, eu trago o gráfico da função n de x igual ao módulo de menos 3x ao quadrado mais 3x menos 40. Vamos lá então, aquele raciocínio que nós já conhecemos, faz o gráfico da função sem um módulo, depois então faz a reflexão desse gráfico se for necessário. Bem, o a é negativo, que é menos 3, então a parábola tem concavidade para baixo. Além disso, o c é menos 40, faz com que essa parábola corte o eixo y no menos 40. Com isso, então, calculando as raízes, eu vou pegar a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Isso vai ficar, então, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é menos 40. 3 ao quadrado é 9, menos e menos é mais com menos é menos. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 40, 480. Então, 9 menos 480 dá menos 471. O que a gente percebe? Como o delta é negativo, então essa função ela não possui raízes reais. Se ela não possui raízes reais, o gráfico dela não corta o eixo x e nem toca o eixo x. Então a gente vai ter um gráfico como esse aqui ao lado. Peguemos aí o plano cartesiano. Eu sei que a parábola vai cortar o eixo y no menos 40. E eu sei que ela tem concavidade para baixo e que não toca o eixo x. Então seria dessa forma então aqui a parábola. Bem, isso é o gráfico da função n de x igual a menos 3x ao quadrado mais 3x menos 40. Ou seja, ela sem módulo. Na hora que eu colocar o módulo nessa função, vai então haver a reflexão desse gráfico em torno do eixo x. Então, por exemplo, o menos 40 será refletido para o 40. Por quê? Porque o módulo de menos 40 é 40. E a parábola que tinha concavidade para baixo, na hora que eu faço a reflexão, ela vai ficar com concavidade para cima. Logicamente, sem tocar o eixo x. Portanto, o contínuo que nós temos aí é o gráfico da função n de x igual ao módulo de menos 3x ao quadrado mais 3x menos 40.
No item D, eu trago a função j de x igual ao módulo de menos x ao quadrado mais 3x menos 40. O raciocínio a gente já sabe, né? Faz o gráfico da função sem o módulo, depois faz a reflexão se for necessário. Bem, essa função ela tem o termo a menos 1, então isso quer dizer que a parábola tem concavidade para baixo. Além disso, o termo c é menos 2, então ela corta o eixo y no menos 2. Calculando então as raízes, eu começo então pela fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Isso vai ficar então 3, que é o valor de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2. 3 ao quadrado é 9, menos e menos é mais com menos é menos. 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, e que 9 menos 8 dá 1. Portanto, então nós temos que o delta é igual a 1, maior do que zero. Como o delta é maior do que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes, que eu posso descobrir através da fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Isso é menos 3, mais ou menos 1 sobre menos 2, já que 2 vezes menos 1 dá menos 2. Separemos então em dois cálculos. O primeiro cálculo, o x', como a gente chama, é menos 3 mais 1 dividido para menos 2. Menos 3 mais 1 dá menos 2, que dividido para menos 2 dá 1. Por outro lado, o x, duas linhas, é menos 3 menos 1 dividido para menos 2. Menos 3 menos 1 dá menos 4, que dividido para menos 2 dá 2. O que a gente percebe? Essa função ela vai cortar, o gráfico dela vai cortar o eixo x no 1 e no 2. Então a gente pode fazer o gráfico dela aqui então. Tomemos aqui o plano cartesiano. Eu já sei que ela corta o eixo y no menos 2. Já sei que ela corta o eixo x no 1 e no 2. Eu sei que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então nós temos aí o gráfico da função sem o módulo. Agora sim, o que eu quero não é esse gráfico aí. O que eu quero é o gráfico da função com o módulo. O que eu faço então? Eu vou fazer a reflexão tanto desse pedaço que está à esquerda do 1, quanto do pedaço que está à direita do 2. Fazendo a reflexão, então nós temos que o menos 2 refletido vai virar 2. Então essa parte aí à esquerda do 1 vai ficar então refletida dessa forma como a gente pode ver, partindo do lado 2. A parte entre o 1 e o 2, ela continua como está. Por que ela continua como está? Porque ela já está positiva, ela já está acima do eixo x. E essa parte à direita do 2, ela vai ser refletida porque ela está negativa. Então, refletindo a parte à direita do 2, a gente finaliza então o gráfico da função j de x igual ao módulo de menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Com isso, então, chega ao fim a correção dessa atividade e chega ao fim também essa videoaula.